Olá, olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da nossa temporada do imobiliário. Hoje com Marcelo Palma, nós vamos falar sobre diferenciação no mercado imobiliário. Boa noite, Carolina. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Isabel. Aê, Agora deu bom. agora vai dar certíssimo. Ai, ai. Bom demais. Muito obrigada por ter aceito o convite, Marcelo, Eu que por estar aqui agradeço. conosco. Uma honra recebê-lo aqui para a gente compartilhar, trocar ideia. Menon, a gente conversava na live anterior, né? Muito obrigada por estar aqui. Não, agora estou na rede certa. Agora vai dar Agora tá certo. certo. Agora vai. Agora vai. Falha técnica aqui, tá, gente? Feola, boa Eu que noite. agradeço, é uma honra para mim fazer parte da live, né? Me conectar com pessoas que realmente querem fazer a diferença no mercado imobiliário, e não só no mercado imobiliário, né? Em outros mercados que a gente também trabalha, que a gente está inserido. E com certeza vamos trocar bastante experiência aí, né? Da jornada que a gente vem trabalhando, vem atravessando. É isso aí, muito bom, muito bom. E olha só, vocês que estão aqui conosco, vamos aproveitar esse início aqui para compartilhar a live. Todo mundo, pelo menos 5 pessoas, vamos compartilhar. Eu também vou chamar aqui. Obrigada, Feola. Grande Feola. Deixa eu também vou convidar aqui pessoas para participar conosco. Também já estou convidando aqui. Vamos divulgar aí a nossa live. Esse conteúdo, né, tão importante, tão relevante que nós vamos discutir aqui. Boa noite, Lu. A minha esposa entrou, a Mileide Boa Maia, noite. Ah, Mileide Maia, boa noite. Seja muito bem-vinda. eu estou no escritório ainda, não fui para casa ainda não, estou no escritório, daqui a pouco que a gente Ah, chega lá. Hoje foi bem corrido aqui. daqui a pouco o maridão chega. Olha que legal. É isso aí. Daqui a pouco eu Muito tô aí. bom. Muito bom. Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos tratar desse tema, né? E antes eu vou apresentar aqui o Marcelo, falar um pouco aqui sobre a trajetória dele, sobre as funções que ele está desempenhando hoje, né? E um pouco da sua experiência. E antes, para quem não me conhece, eu sou Poliana Ribeiro, CEO da Inteligência Cartorial, sou advogada, já atuei em cartório, já fui concursada. Enfim, nossa trajetória também temos uma caminhada longa Uma aí. jornada aí, né, Poliana? Sou escritora, tenho alguns cursos, que mais? Eu criei o LSI, o Laudo de Situação do Imóvel, o Selo de Conformidade, o Empreenda, que é uma visão disruptiva, diferenciada do empreendedorismo, que é também algo bem interessante. Nós vamos falar um pouco aqui no meu canal, esse mês de dezembro nós vamos falar um pouco sobre. E então agora vamos falar do Marcelo. Vou apresentá-lo. Vamos lá. O Marcelo é fundador da Palma Soluções Empresariais, uma empresa de contabilidade há 12 anos. Atua em Limeira e região, atende os mais diversos ramos da indústria, comércio e prestação de serviços. É fundador do Fábrica de Empresários desde 2018, realiza consultoria e mentorias a empresários, é fundador da Palma Incorporadora desde 2020, trabalha com cotas de investimento em projetos residenciais, isso nós vamos falar um pouco hoje. Inicia a carreira de corretor em 2022, né, com a aquisição de uma franquia da Lopes. Também nós vamos falar um pouco sobre isso, né?
e atua há mais de 23 anos com contabilidade, desenvolvimento e crescimento de pessoas e empresas. Estuda profundamente estratégia de negócio, gestão financeira, administrativa, comercial, pessoal, com o objetivo de dar suporte aos empresários no crescimento do seu negócio através de ferramentas e soluções específicas para o momento no qual a empresa se encontra. Então, aqui a gente entende que é algo bem personalizado, né? Isso aí. É técnico em contabilidade, professor coach certificado pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, diretor consultor do BNI, né, que é o Business Network International, região Rota das Bandeiras, São Paulo, e especialista em gestão financeira e administrativa. E também corretor de imóveis. Então, olha só, olha que convidado especial nós temos hoje. Muita bagagem para compartilhar conosco. E então, daí vocês entendem, né, o porquê dele estar aqui conosco, que de fato é uma pessoa comprometida, né, em crescer, né, também é como eu, né, disposto e disponível ao aprendizado todos os dias e também compromissado em compartilhar, né? Não teria sentido, né, a gente só adquirir, absorver conhecimento e não compartilhar. Então, por isso, o Marcelo é um dos nossos convidados dessa temporada, certo? E então, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Enquanto a gente está aqui conversando ou tem algum questionamento, pode mandar pergunta, que daí a gente oportuniza ao Marcelo responder para vocês, certo? E não se esqueçam também de curtir, para que tenha mais alcance a nossa live, tá? Essas questões todos nós já sabemos, mas vale reiterar, né? Então, olha só, nós vamos começar com o nosso tema, nossos temas, né? Abordando esse contraponto que é notório, né, para todos nós que atuamos no mercado imobiliário, esse contraponto entre inovação, disrupção, mas também conservadorismo, uma resistência gigantesca que a gente sabe que existe, né, para mudanças. Então, vamos começar falando sobre isso, né? Antes da gente entrar mesmo na diversificação, porque a gente sabe, né, da dificuldade que o mercado enfrenta, e esse contraponto, né, é importante a gente comentar. É um assunto indigesto para muitos, né? Alguns não concordam que o mercado ainda precisa, acha que o mercado brasileiro está maduro e, na verdade, eu não entendo assim. Temos muito ainda a crescer. E na minha área falo assim, com tranquilidade, né? Que é a questão técnico-jurídica, documental, é uma área que, nossa, ainda é muito incipiente, há muito a desenvolver e há um descompasso gigantesco nas várias regiões do Brasil, que a gente atua no Brasil inteiro, então a gente vê situações assim, trágicas. E daí no decorrer da live eu vou falando um pouquinho. Mas, então eu quero te ouvir, nós queremos te ouvir, né, Marcelo? Fala um Sim. pouco para nós sobre esses pontos e contrapontos aí. Vamos lá. Muito do que você falou, né, com relação ao Brasil ainda ter muito que crescer, tem muito que aprender, né? E a gente está agora com uma novidade no mercado, né, de loft, de estúdio, que isso lá na década de 60 já existia nos Estados Unidos. Então dá para ver o quanto a gente está atrasado, né? O quanto que, de fato, o mercado imobiliário tem muito para crescer, tem muito para ser desenvolvido. E não só a parte de construção, mas a parte burocrática, a parte que cabe com relação à documentação, a modelos de negócios, né, que podem ser desenvolvidos e podem ser trabalhados. Mas uma das coisas que eu sempre falo, né, na mentoria e também para os clientes do escritório e no geral, né, para quem a gente sempre conversa com o empresário, com o empreendedor, é que para você fazer diferente, basta você querer fazer um pouquinho mais do que é feito no mercado. Para você se diferenciar, para você, né,
ser disruptivo, né? Ser diferente, fazer diferença, basta você começar e você se posicionar no mercado. Para se posicionar no mercado hoje, né, a gente viu muito a questão aí de mudança de comportamento dentro do mercado, né? A pandemia fez com que a gente mudasse, com que a gente fizesse algo que fosse diferente daquilo que era o convencional, né? Nós fomos provocados a mudar. Não teve ninguém que não saiu da zona de conforto, né? Não teve nenhum negócio que não saiu da zona de conforto. E agora que tem aquela coisa que a gente está entendendo que diminuiu a pandemia não acabou, mas diminuiu, tem muita gente voltando a ser aquilo que era antes, a fazer o que fazia antes. E não aproveitou esse momento de mudança, né, de fazer diferente e continuar fazendo diferente. Então, eu acho que a convergência do mercado está muito ligado a você se posicionar e a você criar as conexões, criar as parcerias com quem realmente pensa o que você pensa, que fala da mesma coisa que você está falando, que tem os mesmos modos ou tem os mesmos princípios daquilo que você quer construir. Dá para fazer diferente, né? É alinhamento, né? Alinhamento de visão, propósito, né? Esse é um ponto muito importante, né? E quando a gente faz diferente, né, Poliana, a gente se torna referência, né? A gente passa a ser referência no mercado que a gente atua. Então, você constrói uma credibilidade no mercado, você consegue falar daquele assunto, daquilo que você domina, da sua especialidade, com propriedade. Então, você se torna autoridade naquilo, né? E isso faz com que você tenha êxito nos seus negócios, tenha resultado, né? E comece a construir de fato um legado, comece a construir uma história de fato dentro daquilo que você atua, né? Exato. E no que se refere a posicionamento, né? E como você está falando em ser diferente, eu falo muito sobre autoralidade. É algo que, por isso, o empreenda, né? Uma da base, né? Um dos atributos basilares é a autoralidade. Eu fico assim triste quando eu vejo, né, o tanto de cópia, né? A gente sabe que uma coisa é você ter referência, né? Outra coisa é o copia e cola. E quando a gente fala de negócios, né, negócios autorais, eu gosto de dizer que negócios autorais eles se diferenciam naturalmente, né? Uma Perfeito. vez que na sua origem, né? Ali no nascedouro, ele já nasce diferente, porque tem identidade própria, né? E isso tem muita relação com o empresário, né? Com a visão e, como você bem falou, com o posicionamento que esse empresário adota, né? Que esse Perfeito. empresário, esse CEO, esse gestor. Então, é muito importante trazer esses pontos que o mercado imobiliário, outros mercados, isso a gente vê mais, mas no mercado imobiliário é carente. Então, é importante a gente trazer nesses pontos, porque eu vejo essa carência mesmo, né? E o quanto pode crescer, né? Um corretor de imóveis, por exemplo, corretor de Nossa, imóveis, ele pode ser autoral, tem sabe? um E mundo. uma vez, exato, e uma vez ele entendendo o que é identidade, entendendo o que é autoralidade, nossa, tem um oceano azul, né? Para Tem. nadar, né? Dá para fazer assim com muita propriedade, dá para, né, eu posso falar com muita propriedade que dá para fazer, dá certo. É só começar, né? Com Quando a certeza. gente fala, por exemplo, né, de conservadorismo, né, Poliana, trazendo um pouco do conservador para ele se tornar diferente, para ele sair, né, daquela resistência, daquela crença de que do jeito que eu estou fazendo, eu sempre fiz assim, então sempre vai dar certo assim. Foi assim que eu aprendi com meu pai, ou foi assim que eu aprendi com meu sócio, é assim que
que a empresa já tem 30, 40 anos, né? E eu não vou mudar, eu não vou inovar. E a palavra inovar não significa que você tenha que mudar tudo, mas que Sim. você tenha que adaptar algumas coisas, né? O mercado, ele é muito dinâmico. O mercado que a gente atua, né? E não só o mercado que a gente atua, né? Todos os mercados, hoje, eles estão dinâmicos, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo e de que o nosso público, né? As pessoas que são os nossos clientes têm buscado por informação e tem tido essa informação nas redes sociais, no Google, em qualquer lugar onde ele buscar, hoje ele tem as informações, a gente tem que ter esse processo, tem que ter, né, o trabalho individual, tem que aparecer o individual. É isso que vai fazer você competir com o mercado que hoje está tão, né, competitivo, muito mais do que estava. Mas o que você falou faz todo sentido, né? O mercado, por exemplo, de corretagem, né, os corretores, a gente tem um trabalho a ser realizado muito grande, muito forte, que ainda não está impresso dentro do processo, né, comercial do corretor. O corretor hoje ele faz muito mais do mesmo, ou copia, só copia e cola, né? Quando a gente tem que imprimir realmente uma identidade, quando a gente tem que fazer algo que é da gente, de propósito, né? De entender por que eu estou montando um negócio, né? O negócio ele não existe só, por exemplo, para pagar conta. O negócio existe para você crescer, para você alavancar, para você transformar um negócio numa franquia, quem sabe, ou, né, internacionalizar o teu negócio, ou trabalhar a tua região, trabalhar os outros estados. Você falou um negócio no início da live que é muito interessante, eu tenho visto isso na região aqui que a gente está trabalhando, o quanto é diferente, por exemplo, a precificação dos imóveis de cidade para cidade, né? O metro quadrado de um terreno, o quanto que é diferente, né? Um terreno dentro de um condomínio, por exemplo, aqui no interior, em Mojimirim, a gente acha terrenos ali por R$ 550 o metro quadrado. Em Limeira, a gente não acha por menos de R$ 1.000 o metro quadrado. E se eu te perguntar aí quanto que é em Goiânia, Goiânia vai ser não sei quanto metro quadrado. E cada cidade imprime um valor, né? Cada região tem um valor. Mas a gente precisa aprender a diversificar e aprender a trabalhar, né, os outros modelos, não ter resistência para o novo, não ser resistente para inovar, para buscar diferente, né, para saber o quanto a gente pode agregar valor nos nossos negócios fazendo diferente do que o mesmo, né? E a gente não cresce no conforto, né? É isso que as pessoas precisam entender. Todo mundo, né, tem essa. A gente, na verdade, nosso cérebro, né, ele é preguiçoso. O nosso emocional é preguiçoso. Então, sempre busca o conforto, né? O quentinho, o tranquilo, né? Só que a gente precisa, a primeira coisa é mudar essa mentalidade de que a gente cresce, se desenvolve, no confronto, né? É no desconforto. Agora, quando a gente acostuma, né? Adapta a esse confronto, não é afronta, tá? É confronto. Aí a gente começa a se posicionar diferente ante as adversidades, ante as oportunidades, porque daí Exato. a gente consegue desenvolver uma gestão emocional, né, e uma mentalidade preparada para enxergar as oportunidades, para enxergar as adversidades como oportunidades. Então, eu penso que essa é uma poderosa chave dessa live, né? Uma delas, que já Isso. soltamos várias aqui, mas essa é uma, assim, nossa, muito importante mesmo, né, Marcelo? Eu queria dar três dicas, né, de 3 pilares aí para o crescimento do negócio, e você pode aplicar em qualquer negócio. Primeiro, se tornar referência e ser liderança. Eu acho que isso faz assim toda a diferença. Não adianta você ter um bom produto, não adianta você ter uma boa construção, ou ser a melhor construtora ou incorporadora da tua região, ou, né, você ter uma imobiliária bacana, toda equipada,
se você não tiver uma boa liderança, se você não treinar pessoas, se você não se tornar referência naquilo que você faz, se tornar autoridade, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório, né? Você não vai conseguir alavancar. A outra questão é a excelência operacional. Como é que você traz o seu time junto com você? Como é que você passa a falar a mesma língua e que as pessoas tenham um senso de pertencimento dentro do teu negócio ao ponto de fazer melhor do que você faz? Tão bom quanto ou melhor do que você faz. Isso é exercer uma liderança colaborativa, uma liderança que traz, né, o motivo das pessoas estarem ali. Ninguém cresce sozinho, né? Eu costumo dizer que empresa ela não funciona só com dono. A empresa tem que ter time. E para ter um time coeso, para ter um time que está junto, precisa de fato treinar, capacitar. Não pode ter medo de treinar o pessoal, não pode ter medo de capacitar o pessoal. A gente se encontrou num congresso, numa capacitação, né? E que gerou oportunidade de negócio, gerou conexão, gerou parceria. Então, a gente buscar isso para nós, quanto gestores, mas também buscar isso para os nossos colaboradores, para o time. Um time treinado, um time capacitado, é um time que vai entender o que precisa ser feito e vai fazer o que precisa ser feito, até dar certo. Não é tentativa, né, e desistência. É fazer até dar certo. Eu acho que isso vale Teste. tudo no processo. Eu costumo dizer que não é tentar, é testar. É isso. E ir adaptando, validando. Perfeito. Né? É isso mesmo. E por último, é a questão da intimidade, né? Gerar conexão. Eu acho que todas as vendas, independente do que você está vendendo, venda é relacionamento, né? E a gente não compra de placa de empresa, a gente compra de pessoas. Então, pessoa se conecta com pessoa. Então, você precisa estar conectado, você precisa gerar intimidade, você precisa gerar confiança, você precisa gerar relacionamento. A pessoa não vai comprar um imóvel ou ela não vai empreender, por exemplo, numa cota, né, de investimento que daqui a pouco nós vamos falar, se ela não tiver uma conexão, se não tiver uma identidade, se ela não se conectar, né? Precisa ter a empatia, precisa ter a conexão, precisa rolar isso tudo, né? E como é que a gente faz isso? Tem que dar match. É isso. Como é que a gente faz isso? É dando oportunidade, é tendo flexibilidade, é estar aberto para o novo, para conhecer pessoas novas, para se conectar com coisas novas, para entender que o mundo está evoluindo e o meu negócio precisa evoluir junto, né? E as pessoas precisam evoluir, as pessoas precisam crescer e para crescer tem que conectar. Não dá para ficar no mesmo ambiente de sempre, né? Não dá para ficar dentro da caixa, tem que sair fora da caixa. É isso. Exato, exato. Show, show. Muito bom, muito bom. Vocês não anotaram? Olha, essa live vai ficar salva somente 24 horas, então depois Eita, assistam novamente e anotem. é Anotem, isso grava aí. na testa. Eu gosto de dizer grava na testa, escreve assim, ó, na Tá chegando uma galera aí que eu convidei, a Karina, tem um pessoal lá de Araras também que tá aí. Tem bastante gente aqui que tá assistindo. Luciano, que tava comigo no Bem-vindos. Amsterdã. Bem legal, bem legal. Vamos lá, Muito bom, bem-vindos. Então vamos avançar aqui nos nossos temas. vamos lá. Bom, conte aqui para nós, Marcelo, sobre investimento seguro com retorno diferenciado. Fiquei Vamos lá. sabendo que lá, É. na Palma Incorporadora, você desenvolveu umas soluções lá diferenciadas. E aí, conta para nós mais sobre isso, que eu fiquei curiosa. Muito boa pergunta. E assim, eu sou muito realizado nas coisas que estão acontecendo. Eu falo sempre que quando eu começo a me apresentar, eu falo, gente, eu estou muito feliz, né? E estou feliz com os negócios, estou feliz com a família, estou feliz, né, no geral. A gente precisa estar no equilíbrio e graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem, né? E a incorporadora não é diferente, Poliana. Contar rapidamente, tá? Como é que iniciou todo esse processo da incorporadora, como é que nasceu a Palma Incorporadora. A gente tinha uma carta de crédito com mais dois amigos, uma carta de consórcio, olha só, né, o que virou isso.
E essa carta transformou num investimento de uma casa popular, numa cidade aqui da região, que chama Leme. A gente fez essa casa, vendeu essa casa, tivemos um bom, né, retorno financeiro, um lucro bacana de mais de 30%. E aí, como eu sou empreendedor, como sempre estou mexendo com novos negócios, né, eu tive uma visão de que eu quero ter pelo menos 10 negócios simultaneamente rodando. Hoje já são 5 negócios, então está faltando mais uma mão para encher, né? E se Deus me der condição, saúde, a gente vai chegar, tenho certeza, nesse propósito. Com certeza. Vai sim. Mas a incorporadora, ela veio num momento muito crucial, assim, de inflexão mesmo, né? Porque nasceu na pandemia. A incorporadora nasceu em julho de 2020. Foi em plena pandemia que a gente decidiu investir e trabalhar mais dentro desse ramo que a gente já trabalhava, mas ainda não estava, né, formalizado. Então, com a ideia da casa, que deu certo o modelo da casa, a gente começou a estudar o mercado, né, de incorporação, buscar um modelo de negócio que se encaixasse com aquela visão que a gente teve. O que nós fizemos, na verdade? A gente construiu projeto de terreno mais construção, onde nós levantamos todo o custo desse produto, né? E nós, antes de lançarmos o produto, nós fazemos toda uma avaliação, um diagnóstico. Criamos uma viabilidade para entender que o produto ele precisa ser vendável, precisa ter liquidez, né? Para a gente poder garantir tudo aquilo que a gente garante dentro de contrato. Então, quando a gente faz a avaliação de um terreno e do projeto, a gente leva o engenheiro, faz todo o processo que precisa ser feito, o levantamento que precisa ser feito, a gente olha algumas coisas. Por exemplo, nós olhamos o bairro, né? Olhamos o que a cidade necessita, o que de fato a cidade está comprando. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer um projeto lindo, maravilhoso, se aquela casa não vai ser vendida, não vai ter liquidez aquele produto. Eu preciso construir uma casa que de fato o mercado está pedindo. Então, a gente faz toda essa pesquisa com corretores, com imobiliárias. A gente tem várias parcerias, né, que a gente vai criando conexão com as cidades onde a gente leva os projetos. E depois que isso tudo é feito, nós lançamos o projeto com cotas. A gente fraciona o custo do investimento em cotas imobiliárias. Então, o investidor ele pode investir nos projetos da Palma Incorporadora a partir de R$30 mil. Por que a gente trouxe R$30 mil de cota? Pensando no público que a gente tem aqui, até de BNI e de pessoas que a gente conhece, o público que é conservador, que nunca investiu, ou que está lá com o dinheirinho guardado lá na poupança, ou está lá com o CDB da vida, né, com o LCI, o LCA, os investimentos que têm baixo risco. Esses são os públicos, né? Esse é o público. E que tem vontade, por exemplo, de investir no mercado imobiliário, mas ele sempre olha para o mercado imobiliário como sendo, puta, eu tenho que botar muita grana, eu tenho que investir muito dinheiro. E a gente facilitou isso. Na verdade, a gente democratizou o investimento para o pequeno investidor ou para aquele que nunca investiu, com cotas de R$30 mil. Então, a gente fecha o número de cotas do projeto e uma vez que a gente faz o levantamento de 100% da captação, a gente inicia as obras. Imediatamente, quando a gente inicia a obra, a gente já começa a vender esse produto, porque está incorporado, então nós podemos vender na planta esse produto. Trabalhamos todo o marketing, a gente faz todo o projeto em 3D, todo o processo de marketing, todas as peças, e a gente envia isso para os parceiros, para os corretores que estão envolvidos na venda, e a gente trabalha essa venda. Uma vez vendido esse imóvel, a gente paga todos os impostos. Nós criamos, é importante falar, e depois eu acho que você vai validar isso com LSI, né, com selo de garantia, que todos esses produtos, toda essa formalização jurídica, a gente trabalha com um SCP, que é a Sociedade por Conta de Participação, onde o investidor ele entra como sócio participante, chamado famoso sócio oculto, né? E a gente é o sócio ostensivo. Então, nós temos toda a responsabilidade sobre o projeto, na gestão, na tributação,
no processo todo de compra, de viabilidade, de toda a responsabilidade recai sobre a incorporadora. Vale lembrar que hoje a gente não é construtora. Então, nós contratamos um terceiro, uma construtora, para que ela seja parceira no projeto, faça a construção. E, logicamente, que esses parceiros a gente avalia, né, se ele entrega realmente um produto de qualidade, de excelência. A gente faz todo um estudo para se tornar parceiro da Palma. E uma vez que está, né, validado toda essa parceria, a gente inicia as obras com ele. Vendeu o imóvel, fez todo o registro, fez tudo o que precisava, pagou todos os impostos, a gente devolve o investimento com a rentabilidade, e aí está, né, o X da questão, a cerejinha do bolo, a gente devolve no mínimo 15% do investimento para o investidor com isenção de tributo. Então, ele é isento e não tributado no lucro dele, porque nós já pagamos todo o imposto na fonte. Então, uma vez que a gente devolve o investimento para ele e devolve a rentabilidade, ele vai declarar isso no imposto de renda dele como isento e não tributado. Então, não paga imposto, 100% garantido de não pagamento de imposto. Isso faz com que a gente tenha muito êxito, muito sucesso. A gente já está indo para o quarto projeto, né? Eu acho que quando eu conversei com você, estava no terceiro, a gente já está indo para o quarto projeto, as coisas estão caminhando muito rápido. Já estamos na segunda casa lá em Leme, já está indo para um terceiro projeto em Mojimirim e também já tem um projeto que nós estamos concluindo essa semana para a gente lançar em Araras. Então, é isso que eu falei, eu estou muito feliz com tudo, porque a gente criou um produto que realmente é acessível a todas as pessoas que querem fazer investimento, mas tem dúvida, é inseguro, porque, né, se você pegar 30 mil reais, você não compra uma fração de um terreno, né? E com 30 mil reais você participa de tudo isso e você tem rentabilidade garantida em contrato, que pode chegar, Poliana, até 25%. Por que pode chegar? Porque é no sucesso da venda. Então, se a gente vende do VGV depois, né? Porque pode haver nesse processo a variação. Exatamente. Então, tem essa variação de 15% a 25%, né, que a gente pode trabalhar. Isso tudo devolvido em 12 a 18 meses, no máximo 18 meses. Mas, como eu disse no início, os produtos que a gente faz é para ter liquidez. Então, uma vez que o produto tem liquidez, a gente consegue, de fato, né, entregar em menos tempo. Né? As construtoras que fazem o trabalho para nós, uma casa de médio, alto padrão, a gente, em torno de 6 a 9 meses, a casa está pronta. E vale lembrar que no primeiro mês a gente já está com o processo de venda. Então, a gente faz todo esse movimento. E foi uma das coisas que fez com que eu empreendesse também, comprando a franquia da Lopes, porque aí vende os produtos da incorporadora, outros produtos que a gente tem de parceiros, e a gente vai também construindo aí um time para atender a nossa demanda da incorporadora, mas também a demanda de outros produtos que a gente quer colocar aqui dentro da plataforma. A Lopes é uma plataforma centralizada, então dá para fazer muita coisa no Brasil todo, e é isso que a gente está trabalhando para a gente chegar. Logo, logo a gente está em Goiânia aí. Ah, com certeza. Pode vir na hora. Goiânia, Itajaí, no Ceará. É verdade, você falou do produto lá de Itajaí, né? Bacana. Onde a gente estiver, vamos junto. Tamo junto. Vamos junto. Vamos trabalhar assim, com certeza. Em vários lugares do Brasil também. Então, simbora. É isso aí. Só reforçando, né, o quão importante é a gente ter parceiros alinhados. Até ontem eu falava sobre isso numa reunião. Como a gente falou isso já no início, mas vale reiterar, porque nós tocamos nesse assunto, né? De que a gente tem conversado, né? E isso é muito importante no resultado, né? Então, qualquer atividade que você desenvolva, ou qualquer projeto que você desenvolva, ou venha desenvolver, é muito importante ter esse alinhamento, né? Você sabe uma coisa que marcou muito para mim na tua palestra do Sebrame, foi sobre a responsabilidade e a transparência. É uma das coisas que eu prezo, a gente conversou sobre isso esses dias, né?
ter transparência no processo, né? É você passar o cronograma do que está sendo feito, como está sendo feito, qual é o prazo para tudo aquilo, qual é a meta, o que você está entregando, se de fato as coisas estiverem alinhadas, né? A tua fala, a tua atitude com a tua fala, quando isso está alinhado, quando isso está cronometrado, a chance de o resultado ser negativo, ela não existe, né? Porque as coisas elas vão dar certo, né? Vão Exato, acontecer. exato, não existe, porque é por isso que eu falo muito assim no equilíbrio da relação negocial, né, da transparência que gera confiança, É porque os isso. 4 pilares da inteligência cartorial, que é qualidade, segurança, transparência e confiança. Uma Perfeito. vez tendo transparência no processo, isso gera confiança, que garante a segurança e É valida isso. com a qualidade. E ponto. Fechou. Sucesso garantido. É sucesso Então, garantido. então por A Carol isso. Trochman também é uma parceira aí, conhece você lá do Sebrame. A Carol, eu falei com ela, com o marido, semana passada, fizemos uma reunião, estamos fechando parceria aqui também. Ela é de Santa Bárbara. Ah, Um que abraço, Carol. joia! A Ellen Que também está aí, é de joia! São João da Boa Vista. Já trabalhamos lá, mentoria lá É, na gráfica em São João da Boa Vista. Um abraço, Ellen. muito bom, Bastante muito gente. bom. Carolina Lindona. É, A Karina também. A Karina é daqui de Limeira, trabalha com a TOTOS. O Menon Menon, Imóveis, Menon. ele também foi no Sebrame, acompanha a gente. Um abraço aí. É, eu Vamos recordo conversar, dele Menon. Tem também. muita coisa aí para a gente fechar de parceria. É isso aí, muito Vamos bom, lá, muito bom. vamos lá, Poliana. Muito feliz por essas referências aí quanto à palestra do Sebrame. Ah, eu amo palestrar, tá? E meus assuntos, vocês percebem, né? O quanto eu amo o que eu faço. E amo mesmo, assim. Mas quando tem o propósito, está alinhado ao propósito de vida, né, Poliana? Sim, Aí não é só trabalho, né? É realização, né? Não é exato. só o trabalho em si, né? Tem uma frase que fala, né? Trabalhe com aquilo que você gosta, que nunca mais você vai trabalhar na vida, né? Alguma coisa assim. Não, e é bem isso, eu até comentei contigo naquele dia que a gente conversou, muitos palestrantes, né, palestram e ficam esgotados, né? Aquele Sim, dia, na verdade, assim, ó, é carregada para mais 10 palestras. Então, é bem o que você falou. Quando a gente faz as coisas com alinhamento, alinhado ao propósito, ao que Deus mesmo fala ao nosso coração, né, em verdade, sim. a gente é movido por algo muito maior que nós. Então, por isso é que a gente não tem esse esgotamento. Na verdade, a É, gente é recarregado, né? A cada movimento, né? perfeito. Nessa linha, nesse caminho que a gente tem que percorrer, a gente, na verdade, vai sendo recarregado. Isso é muito importante. Quem ainda Perfeito. não vive isso, buscar isso. E buscar mentores, né, que já tenha essa vivência, tá? Não é teoria só, que vive isso que fala. Então, para te ajudar nisso aí. Então, Show. vamos lá. Obrigada, Carolina. Obrigada, obrigada. Então, agora vamos para o nosso próximo assunto, Ó, que é o a LSI. gente é o LSI. Eu queria saber se dá para a gente fazer mais de 1 hora de live, dá? Porque, né, Dá, tem muito assunto. não, dá Tá por muito mim. bom o assunto. Não, Mas vamos vamos lá, tocando me aí. fala um pouco da LSI. Como é que funciona tudo Então, isso? Como que criou tudo isso? Como é que chegamos até aqui? então, bom, a inteligência cartorial, vou só fazer uma introdução rápida.
eu trabalho com processos documentais desde a época que eu era concursada. Ok. Então, veja o quão importante é a gente muitos de nós, a gente vai caminhando pela vida e vai deixando habilidades e experiências para trás, como se a nossa vida fosse segmentada. Então é importante a gente entender que não é cada experiência ela vai completando a outra até porque a nossa vida é processual, não só a Sim. pessoal, mas a profissional também. Sim. Então, lá, quando eu era concursada, eu já vivia a questão do processo documental. Todos os processos, eu fui concursada da empresa da Companhia Energética daqui de Goiás. Então, Ah, legal. todos os processos administrativos, licitatórios passavam por mim. Quando chegava do setor requisitante, requerente, e quando saía, eu Entendi. fazia a conferência de todo o processo. E eu participava também de comissões, mas aí foi quando eu comecei a desenvolver, né, essa inteligência. E daí, então veja, todos passavam por mim, dos complexos aos mais simples. E daí eu já validava, eu aprovava ou não. Então, Ah, aí ponto. Chegou um ponto que eu vi que ali não era meu lugar, né? E saí, me desliguei do concurso. E daí, depois, passado um tempo, aí nessa época eu fui mãe full time, que também foi uma benção, que é legal. o que me é importante ressaltar isso, né? Que foram uns 3 anos e pouco que eu fui mãe em tempo integral. Eu sou muito grata a Deus por esse tempo, porque foi o que estruturou a minha relação com minhas crianças, né? Porque eu não tenho mais crianças, com os meus meninos, e que me tranquiliza a vida que eu tenho hoje, né? E Legal. estruturou a nossa relação, né? De confiança e intimidade que nós temos hoje, né? E foi desse tempo que foi Ó, a construído. Natália Abinara acabou de entrar, ó. A Oi, Abinara, que foi palestrante lá. Natália! Tá boa? Então, bem-vinda. Então, e aí depois disso eu fui pro cartório. Legal. Por, entre aspas, né? Coincidência, enfim, fui parar no cartório. E lá, né? Aí eu tinha essa. Eu terminei de apaixonar pelo extrajudicial, né? Veja que Ah, lá eu vivi os processos administrativos e eu vivi no cartório essa atuação, né, do sistema cartorial e do extrajudicial. Então, daí lá, enfim, eu desenvolvi atos inéditos até então na serventia, enfim, aprendi um monte. Meu foco ali era aprender e eu não sabia por quê. Isso não era claro para mim, obviamente, né? Eu não sabia o que viria, tava o que criando eu ia bagagem, né? criar. Exato. Eu só tinha comigo, claro, que ali era o momento de eu aprender. E isso eu fiz. E daí, enfim, eu fustricava tudo. E meus clientes não saíam da minha sala, né? Eles entravam e dali eu me envolvia nos problemas deles e eu buscava solucionar todos os pormenores, não só lavrar um ato, né? Ou outro ato, que era o que eles chegavam ali solicitando, que é o trabalho, né? Do serventuário. Então, chegou um ponto que eu falei assim: opa, eu posso ajudar mais e melhor meus clientes fora daqui. Aqui eu sou limitada. Esse é um ponto. Sim. Outro foi que eu observei justamente a insegurança nas relações negociais, percebi a dificuldade. Outro ponto, percebi a dificuldade gigantesca de comunicação entre os órgãos e a Ok. dificuldade dos clientes e dos profissionais, colegas, advogados e profissionais para solucionar esses problemas documentais.
e para Ok, entender o que estava acontecendo. E nós perfeito. sabemos que isso é uma realidade, triste, mas Sim. realidade. Então, nesse cenário, eu falei, aqui também não é meu lugar. Daí eu me desliguei do cartório e fui com a cara Ah, e a coragem experienciar o mercado. Mas ainda entendendo tudo. Assim, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas ainda não tinha clarificado, né? não tinha um modelo desenhado ainda. Exato, eu não tinha. Mas aí o que aconteceu? Nesse momento, eu vivi o divórcio. Eu vivi um divórcio nesse momento. Entendi. Sem, e daí, sem trabalho, né? Assim, porque eu estava experienciando o mercado. E enfrentei um divórcio com as crianças pequenas. Então, nesse desafio gigantesco de toda a ordem, nesse cenário muito tumultuado, Deus, um dia nas minhas noites de choro, daí me deu a inteligência cartorial. Olha aí. Então, aí os pontos foram se unindo, Entendi. entende? Aí a, todo o espectro do que eu tinha que fazer começou a ser clarificado. E daí, nesse cenário tempestuoso, eu desenvolvi a inteligência cartorial. Mas eu vou falar para você que às vezes precisa chegar ao caos, né, para a Com gente conseguir certeza, sair, né, para a gente poder se com certeza. libertar, para a gente se transformar. Às vezes tem que dar dois, três para cima, para trás, para poder alavancar os negócios. Então tudo faz parte. Eu acho que isso traz maturidade, traz conhecimento, né, aprendizado, porque todos os desafios que a gente enfrenta, a gente aprende. Né? Com tudo isso a gente aprende. E aprende Com muito e certeza. cresce muito com tudo isso. Né? E você sabe qual que é o principal? O principal, que é o que eu gosto de dizer sempre, sempre que eu tenho oportunidade, é a gente crescer com estrutura. É isso. Porque nesse momento tempestuoso, o que estava acontecendo comigo, enquanto na minha vida pessoal e profissional? Estava tudo bagunçado, entre aspas, porém, eu estava me desenvolvendo, me estruturando, né, para os novos passos. Porque É isso. há muitas pessoas, né, a gente vê muito empreendedor querendo crescer demais e sem estrutura. Então, quando a gente vê, a gente que já tem uma bagagem, quando a gente vê, a gente. A Thaís Olha está aí, falando que você dá oportunidade. Ah, que legal. a Thaís é meu braço direito na empresa. Deus Ideia Show. também está com a gente. Bacana. Então, olha lá, Ah lá, tô trabalhando isso ainda. aí. Show. Muito bom, muito bom. Então, então aí tá aí as meninas para consentir o que eu estou dizendo aqui, que elas sabem. Legal. Então, o que acontece? Então, assim, é muito importante a gente crescer com estrutura. E É. depois a gente foi crescendo, foi desenvolvendo. E chegou um ponto que eu tive esse outro insight, que é produtar um serviço para fazer toda essa análise. Porque a due diligence que se faz e se fala, eu olhava, eu falava, não, eu não faço dessa forma e eu faço melhor. Eu tenho mais técnica, eu tenho outro olhar. Por que mais técnica? Porque eu tenho conhecimento jurídico e o cartorial. Porque são conhecimentos diversos, né? Se complementam. Sim. Então, eu falei, aí eu sempre gosto de dizer, a nossa análise documental, tem uma acuidade muito maior. Então, por Tá. isso, eu desenvolvi o LSI, que é uma marca nossa também, assim como o selo de conformidade também. O selo de conformidade é o único selo documental do Brasil. Só tem o nosso. E o LSI também é um produto exclusivo nosso. Então, o Legal. LSI,
ele é o laudo de situação do imóvel. Com o LSI, a gente audita, né? Audita a situação documental de imóvel Ok. para compra e venda, empreendimento imobiliário, no caso desses que a gente, igual você mencionou, aí do Ah, desenvolvimento da Palma, tá a gente incorporando. vai acompanhando, a gente audita o processo e vai atualizando, né, no tempo. E ao término, tudo certo, tudo validado, registrado, tudo a gente certifica, né? Emite o selo de conformidade, que inclusive o selo, ele é um instrumento de diferenciação, né? Com Na certeza. comercialização, Trazer do segurança, marketing, transparência. Perfeito. garantir a segurança, a qualidade documental do empreendimento, do imóvel e, claro, valida o compromisso do profissional e das empresas envolvidas, né? Exato. Então, e o LSI, desculpa, e o LSI, ele também a gente utiliza não só na compra e venda, tá? Mas no leilão de imóveis, na viabilidade jurídica diária, que a gente Tá. faz também, para as land banks. E cada tipologia, a gente tem, né? Cada tipologia ou finalidade do LSI, a gente tem o escopo, né? Os documentos que a gente analisa, que a gente exige para ser validado aquele imóvel ou, enfim, aquele empreendimento, certo? Isso você faz dentro do Brasil todo, né, Poliana? Sim, sim, o Brasil Território todo. brasileiro. Ah, Sim, legal. a gente consegue sim atuar. E daí o selo a gente criou para validar processos documentais. Então a gente certifica imóvel, empreendimento, imobiliário, empresas, né, Legal. para certificar que a documentação da empresa está ok, tá tudo vale, né, toda a documentação válida, está de acordo com a parte regulatória, né? Porque a inteligência cartorial é uma empresa especializada em soluções documentais, regulatórias e de Uhum. regularização. Então, essa questão regulatória é algo, né, que a gente cada dia mais vai se exigir como posicionamento, como elemento de diferenciação, né, para verificar Ah, se de fato aquela empresa, né, ela obedece, né, toda a legislação que cabe àquele setor, àquela atuação daquela empresa específica. E aí, nesse ínterim aí que eu estou dizendo, a gente já entra no mercado financeiro, a gente já atua no mercado financeiro, corporativo, de legal. comércio exterior, entende? Então, aí a gente já faz esse link com outros grandes mercados. E vale ressaltar que eu falo mais aqui nas redes sociais, né, da nossa atuação no mercado imobiliário. Porém, Perfeito. uma vez a gente sendo uma empresa especializada em documentação, a gente atua, na verdade, em todos esses mercados. Quando a gente fala quando a gente entende que todos, né, quando a gente fala de equilíbrio na relação negocial, quando a gente fala de regulação, quando a gente fala de regularização documental, daí, aí agora clarifica, né, o que de fato a inteligência cartorial traz, certo? Perfeito. Então, falei bastante, mas E aonde que tentei é que ser a o gente máximo assina o objetiva. contrato, Poliana? Onde a gente Vamos, assina? agora, Muito bom. agora, já te Parabéns, viu, pela envio. ideia, parabéns pela transformação. E eu acho que tem vários advogados que validam documentos, mas não fazem o que você faz. Isso é diferenciação de mercado, né? Isso é se Sim. destacar, é sair na frente, é ir para o Oceano Azul. Eu acho que é muito do que a gente vem falando hoje aqui e, de fato, né, está acontecendo no E, seu produto, no seu negócio. Parabéns. e só mais um ponto importante. O LSI, uma vez emitido, ou o selo,
tá? Vai para o nosso sistema e daí é Tá. gerado um código, um código de verificação ou um QR Code. E aí, enfim, quem tiver na posse, né, do QR Code ou do código, daí consegue ter acesso à documentação. Então, por exemplo, se os empreendimentos da Palma, né, por exemplo, a gente envia o QR Code para você colocar no contrato, enfim, ou no material de marketing. Daí a pessoa consegue acessar e verificar em que documentação foi analisada, quem são e como estão quem está na gestão, né, do Legal. desenvolvimento, se está Perfeito. regular, se não está, em que fase está, né, quanto à questão documental, se dentro de todos esses parâmetros regulatórios que envolvem a incorporação, se está atendendo, né? Então, aí é onde a gente volta lá na nossa conversa inicial. Traz transparência, que gera confiança, garante a segurança e daí Ótimo. tem-se a qualidade, ou seja, o produto ele é valorado Sim. e, consequentemente, será mais valorizado. Você Não, você pode sabe pegar um agregar. gancho, sim, pegar um gancho do que você está falando. O estudo que a gente fez e que a gente realizou antes de finalizar o plano de negócio, né, o modelo de negócio que a gente está trabalhando, o estudo mostra que 95% das pessoas que investem nesse produto, elas reinvestem. Então, viram cliente recorrente. Por quê? Por conta da segurança. Né? E aí eu vejo isso de propósito em todos os meus negócios que eu tenho. A transparência, né? É você colocar, né, algo com responsabilidade, fazer um processo responsivo, né, com um cronograma, com tudo muito claro, com tudo muito desenhado, com documentação, validação de documentação. E o selo, ele vem para autenticar isso tudo, né? Ter a autenticidade de todo esse processo. Então, eu vejo Exato. com bons olhos aí a questão da parceria que a gente tem, né, já trabalhado e, de fato, contratar o serviço, porque isso valida com aquilo que a gente já vem trabalhando, com aquilo que a gente já vem formatando. E o mercado, a gente sabe que o mercado ele tende a querer dar jeitinho para tudo, né? Brasileiro é muito assim, né, Poliana? A gente tem uma cultura deficitária nesse sentido de entrega, né, de accountability, do quanto a gente entrega, né, de quanto a gente presta conta daquilo que a gente está fazendo. Né? E é Exato. primordial para a gente ter credibilidade, é primordial a gente ter autenticidade, a gente ter transparência, né? Fazer um produto realmente que tenha começo, meio e fim e mostre todos os detalhes do que está sendo feito, né? Para não ter surpresa, para não ter, né, desacordo dentro do processo, para que as pessoas realmente tenham confiança. E porque se a pessoa tem confiança, ela mesma vende o produto, né? Ela Exato. mesma oferece para outras pessoas: olha, eu investi no negócio, é rentável, tem segurança, tem transparência, pode investir, porque de fato é uma empresa idônea, uma empresa que está entregando tudo aquilo que ela colocou que iria entregar, né? Então, acho que E vale aí, muito a sabe o pena. que acontece? Exato, e sabe o que acontece? Um ciclo virtuoso aí. Porque o adquirente, esse adquirente que entendeu, né, o valor que ele está comprando, né, investindo, o que acontece? Aí daí ele mesmo já faz propaganda e ele mesmo, ele valida o que foi validado, que ele viveu. É E outra isso. coisa que é muito importante que a gente vê no mercado demais é as incorporadoras e construtoras trabalhar muito, né, o processo de comercialização e o de formalização ser um desastre, ser um verdadeiro pesadelo. Então, É, assim, é outra coisa, é outro ponto, é um outro calcanhar de Aquiles do mercado imobiliário que o selo, ele extirpa, mitiga isso. Por quê? Uma vez a gente com todo esse espectro desenhado, documental e regulatório, quando chega na hora de formalizar, isso é encaminhado para o cartório, nossa, o cartório vai fazer assim, ó, em dois tempos.
com toda vontade do planeta, porque É isso. 90% do trabalho dele já foi feito, entende? Então é uma outra dinâmica que se é criada, né, desenhada e principalmente aplicada, que o mercado até então, né, conhece pouco e, enfim, o que nós vemos é essa tragédia aí, né? Na formalização ser. E assim, eu estou muito feliz, a gente atuando pelo Brasil, o quão os cartórios, né, têm entendido, assim, o quão a gente facilita o trabalho deles, sabe? Cria facilidade, né? Já traz todo o Exato. documento pronto, né? É praticamente formalizar um checklist, né? Porque já está tudo ali na mão. Exato. Tá Que tudo legal, na mão. que É bacana. só, é só eles fazerem o ato. Então, assim, tem até cliente que a gente ainda minuta para eles, né? Para os Olha aí. cartórios. Né? Então, os atos. Então, assim, a gente tem tido, assim, respostas maravilhosas dos cartórios, inclusive, né? Legal. Que a gente tem clientes assessorando. O resultado é outro. E Muito bom. é outro valor que nossos clientes têm, né? Agregado. Tudo isso agrega valor. Eu falo sempre, né, nas minhas palestras, né? E eu cito um exemplo, né, de quando a gente vai para a praia, por exemplo, né? Aonde que você costuma jantar? Num restaurante que está lotado e que tem fila, ou num restaurante que não tem ninguém? A gente sempre vai escolher o que tem fila, né? Porque na dúvida tem bastante gente, então significa que é bom, não Exato. é? E aí quando a gente traz isso para os nossos negócios, é a gente de fato trabalhar toda essa credibilidade, agregar valor, porque as pessoas elas vão pagar mais por isso e não vão reclamar, né? Por quê? Porque está Não, sendo bem atendido, tá com um produto que não vai ter problema, que ela não vai ter dificuldade em registrar esse produto, em validar esse produto, em ter liquidez desse produto. Por quê? Porque está tudo validado, porque está tudo feito com consonância, com conformidade, está tudo organizado, né? E aonde tem organização, tem resultado, né? Quando não exato. tem organização, quando está tudo bagunçado, vai faltar alguma coisa, com certeza. No meio do caminho, vai faltar alguma coisa. E aí você tem que voltar tudo para trás, aí é retrabalho, aí é custo que aumenta, aí Prejuízo, é muito prejuízo, muita gente desgaste. envolvida, né? E quando você fala de retrabalho, meu, isso, né, causa um transtorno enorme. Para quem Às trabalha com vezes o processo, né, com documento, prejuízo, a gente sabe o quanto isso é. às vezes, exato, às vezes o prejuízo é até assim incalculável, porque Sim, às vezes uma questão que não foi devidamente cuidada, né, no momento oportuno, gera consequências. E daí o que acontece? Se você perde um cliente, perde uma venda, na verdade, você não perde aquela venda. é, é, Lembre-se que o seu cliente, ele é um vendedor seu. Então, é um exato, prejuízo incalculável. Então, a gente tem que ter muito exatamente. cuidado, né, com os nossos processos, sejam eles É quais isso. forem, se for documental ou, enfim, organizacional, enfim. É muito sério isso. Então, Show. vamos agora falar sobre métodos construtivos. Vamos lá. Só mandar um Conta abraço para pro nós meu primo que sobre. está aqui, também é advogado, é especialista em direito Ah, imobiliário também. Tem o Christian, que que é bom. cliente nosso, é investidor, né, dos projetos da incorporadora. Um abraço para vocês aí. Não sei se entrou mais alguém aqui que tá. Tem um monte de gente, cara e caneca, que é o pessoal lá do BNI. Tem uma galera que eu não conheço, que deve ser do seu público aí. Mas É, sejam todos muito bem-vindos. A gente está bem-vindo. chegando aí aos finalmente. Métodos Isso. construtivos, Poliana. Vamos falar sobre Ah, métodos construtivos. isso, projetos que Tem muita vendem. resistência nisso ou não? Oh! E o pior, além da resistência, ainda tem a inadequação, né? Projetos que, por exemplo, terreneiros que entende que a sua área é adequada para determinado projeto, para determinada tipologia,
e não investe na viabilidade, enfim, aí nós sabemos o resultado. É isso. Eu dei uma mapeada aqui e pelo menos 7 métodos construtivos eu quero falar, citar. Não sou especialista em todos eles, mas citar o que está tendo no mercado hoje de novidade. Tem o steel frame, né, o light steel frame. Tem o modelo de container, que as pessoas estão fazendo muita casa de container, estão fazendo como chama? Pousadas de container, né? No sul tá usando muitos containers Tá. e aí faz um misto de madeira, né? Com container, com construção, né? De alvenaria e tá ficando muito legal, né? Essa mistura de É, ferro utiliza, com... utiliza muito isso na multipropriedade, né? Nos Exatamente. projetos de multipropriedade. A gente fala aí de concreto pré-moldado, né? Que são as casas pré-moldadas. Esse método geralmente é muito utilizado em casa popular, mas a gente está vendo também prédios sendo construídos hoje em pré-moldado, né? A MRV está usando isso, outras construtoras, outras incorporadoras também estão usando isso. E é muito rápido esse produto, né? A construção ela é muito rápida. Parece um jogo de Lego, né? Você vai encaixando as peças É, e a casa em 2 dias está pronta, está tá. construída. Brinquedo. Tem o off-site, né? Que é a construção convencional, e o wood frame, né? E também a alvenaria estrutural, né? Que tem, acho que é a mais convencional, na verdade, a estrutural, né? A alvenaria estrutural. Estrutura metálica, né? Que também é utilizado aí, principalmente no mercado industrial. Estrutura metálica é muito utilizado. Mas está tendo uma mistura, né? Eu tenho visto muitos projetos aí de arquitetos, de engenheiros, com estrutura metálica junto com alvenaria, com metade de container com alvenaria, essa mistura de madeira, e está ficando muito bacana, né? O wood frame com uma E daí é parte ecológica interessante, né? sustentável, né? Uhum. E é muito interessante esses projetos, né? Uma vez que a gente sabe que devido a todas essas questões até econômicas, né? De volatilidade, né? Dos preços, né? Enfim, desses materiais. Então, o que acontece, né? Daí vem os estudos, né? De viabilidade, né? Esses profissionais criativos, vem a criatividade deles, né? Para Sim. possibilitar a execução de projetos viáveis e também, né? Operacionais, claro, e com estruturas, né? Com a beleza, né? Design, enfim. Isso é muito interessante, muito E, interessante. te- e tem mais, né? Você abre, Hum. um espaço enorme aí para diversificar, né? Porque eu Exato. não sei se aí em Goiânia tá assim, mas aqui na região a gente acaba entrando em alguns condomínios que as casas são todas quase iguais. Muda-se muito pouco, Uhum. porque usa É, aquela caixa, né? O telhado embutido, e aí fica tudo muito igual. Muda a cor da casa, mas é tudo muito parecido, né? E quando você se permite, né, criar essas soluções, essas alternativas, esses outros modelos de construção, você permite diversificar, né? E só que tem um detalhe, né? Tem muita gente que não está preparada para essa mudança, que querem o igual sempre, né? As pessoas não se entra permitem no experimentar, conforto que a né? gente falou. As Entra pessoas não permitem se no cômodo. experimentar, tem medo, né, do novo, tem medo das novidades. Se a gente for olhar, por exemplo, o método construtivo nos Estados Unidos, já é feito de madeira a casa lá há muitos anos, né? Steel frame é utilizado lá há décadas, Décadas. né? Que Exato. aqui está começando a imprimir um modelo que, se você for ver, por exemplo, em contrapartida com relação ao financeiro, ao custo de obra, ele meio que fica igual, ele meio que equiparado.
porém a velocidade de se construir, né? O quanto a gente evolui no tempo, na produtividade, na obra limpa, né? Na questão da gente entregar realmente um modelo de construção sustentável, autossustentável, né? E isso tudo faz diferença para não só para as pessoas que se permitem, mas também para, né, o meio ambiente, né? O quanto que vai deixar de ser agressivo, o quanto que vai deixar de ser, né, de contaminar solo, disso, daquilo, com esses outros métodos que são permitidos e que têm todo um processo. Até mesmo os bancos, né, eles não se permitem alguns processos, alguns modelos de negócio, Sim. e eles não permitem, né, o financiamento, não abrem financiamento para esse tipo de construção. Então, acho que está, né, no momento aí, né, da gente entender que o Brasil ele está com muita oportunidade, né? O Brasil é um país de oportunidade, mas a gente precisa saber como inserir todas essas oportunidades naquilo que a gente atua, independente do mercado onde a gente atua, né? Mas falando de Exato. mercado imobiliário, eu acho que tem um filão para a gente caminhar aí para os próximos 10, 15, 20 anos aí, né? Eu não conheço, né, nenhum ano que teve baixa demanda. Tem, né, um sobe e desce do mercado imobiliário, As mas ele oscilações, né? sempre ele sempre foi um investimento seguro e sempre vai ser um investimento seguro. Porque o brasileiro tem muito de querer realizar o sonho da casa própria, né? Então, tem gente nascendo todos os dias, tem gente casando todos os Se dias, casando, separando. tem gente. Então, o mercado ele é muito dinâmico, como eu disse no início. Para isso, a gente tem que se permitir realmente conhecer o novo, né? Estar aberto para as novidades. Inclusive, falando um pouco sobre os investimentos, a gente tem agora a questão da tokenização. Que a Exato. tokenização é o quê? É você investir como se fosse o produto de cota, mas você investe uma fração pequenininha. A partir de R$ 500, você já consegue investir num produto, né, num imóvel, num investimento imobiliário, que você vai receber realmente proporcional ao valor que você investiu. Mas você imagina você investir hoje, né, numa casa, numa construção de uma casa com tokenização a partir de R$ 500, né? E que você vai ter retorno disso tudo. Então, assim, existem muitas oportunidades e o mercado está aberto para tudo isso. E a gente precisa entender como explorar todo esse mercado através, né, das redes sociais, do mundo digital. Entender que o mundo digital ele veio para ficar, né? Já estava, mas ele adiantou pelas estatísticas e pelo que eu já estudei, ele adiantou mais de 10 anos na pandemia. Em 2 anos, a gente cresceu 10 anos, né? E falando sobre investimento, em 2017, a gente tinha. Quer ver? Espera aí que eu vou achar. 2017, a gente tinha 121 mil pessoas que investiam na Bolsa de Valores no Brasil. Isso o estudo fala aqui do VGV, Fundo Imobiliário. A B3 está falando. Essa é a informação da B3, da Bolsa de Valores. Número de investidores em fundo de investimento saiu de 121 em 2017 para 1,5 milhão em 2021. Olha, fantástico. Então, não é só, né, os métodos construtivos que mudaram. As pessoas, a mentalidade das pessoas também mudaram. Elas estão Sim, investindo mais no mercado financeiro, sim. investindo mais no fundo imobiliário. E com todas essas variantes que nós já falamos aqui, né? Agora, Sim, imagine vocês, por exemplo, a tokenização, uma vez com o LSI, né? Eu falo muito nessas lives que eu falei, que eu tive, né, da temporada anterior, que tá sim. aqui alguns trechos aqui no feed. E que a gente falou sobre a tokenização, metaverso, enfim. O quão o LSI ele vai
facilitar, né, e trazer a transparência e segurança nessas transmissões, porque o Perfeito. cartório não vai acompanhar. Não vai. Não vai acompanhar. Então, o LSI, ele vai ser não que o cartório, não tem nada, o cartório vai acabar, nada disso. Nada Hum. disso vai acontecer, e graças a Deus tem cartório. Mas, assim, o que acontece? Nesse ínter aí, o LSI, o selo, é que vai dar, por exemplo, formalizar, né, principalmente nessas transmissões, e estruturar essas transmissões para que elas ocorram na velocidade que vai acontecer, que ainda é incipiente, mas que ano que vem dá um boom assim, e nós sabemos como é que funcionam essas inovações, então é É. que vai trazer essa clareza da cadeia dominial, né, ali, possessória. Então, até falamos sobre isso. Então, é importante trazer esse ponto, né, do quão relevante é nesse cenário, né, e dentro desse espectro, né, do mercado imobiliário conservador, sim, mas também nesse novo momento que nós estamos vivendo, né, de diferenciação, de posicionamento, né, e de É. metaverso, na verdade, agora eu até coloquei lá no meu destaque, multiverso, que é um conceito que eu vou trabalhar aqui nas redes sociais do multiverso. Então, a gente precisa estar ligado, né? Estar ligado, né? Acordar para tudo que nós estamos vivendo, para que Antenado. antenado, para a gente estar ativos na história, tá? Dentro da história e não ser meros espectadores ou passantes por tudo isso que nós estamos vivendo, É, a tá? gente tem que estar Então, ativo, né? Tem que estar exato. totalmente ativo, tem que estar aberto, tem que estar muito ligado, antenado, né? Tem que acompanhar o mercado, porque se ficar para trás, você vai estar competindo no Oceano Vermelho, né? Tá fazendo mais do mesmo, né? E aí não tem diferenciação. Uma vez que você busca diferenciação, aí você começa a apresentar autenticidade, né? Você começa a ter Exato. autoridade, você começa a ser referência. Uma vez que você se torna referência, você traz junto com isso visibilidade, credibilidade e por último a rentabilidade. Mas a Exato. rentabilidade ela só vem se a gente constrói todos esses parâmetros primeiro, né? Se a gente de fato tem o que entregar. Porque entregar mais do mesmo, né? Eu falo que, por exemplo, quando você fala assim, porque, né, qual que é a sua diferencial? Às vezes eu pergunto nas mentorias, né? Qual é o seu diferencial? A pessoa fala para mim, a minha é qualidade, eu entrego com qualidade. Eu falo, não, isso aí, qualidade é obrigação, né? Aí, qual que é o seu diferencial? Não, a gente faz dentro do prazo, a gente atende dentro do prazo. Eu falo, não, então isso também não é diferente, né? Então, de ser diferente é realmente entregar mais do que foi contratado, né? E uma coisa que eu aprendi, Poliana, nesses 23 anos aí trabalhando com empresário, com empreendedor, é realmente entregar mais do que foi contratado. Sempre entregar mais. Sempre fazer mais. Porque isso vai gerar, né, credibilidade, isso vai te gerar um reconhecimento no mercado, né, e vai agregar muito valor. Isso é ser diferente, né? Entregar muito mais do que foi contratado. Fazer sempre mais. Fazer pós-venda, né? As pessoas não fazem pós-venda, sabe por quê? Por medo. Medo de ouvir o feedback negativo de um cliente, né? Quando isso é uma informação valiosíssima, porque tem a chance de melhorar, tem a chance de transformar, de fazer diferente, né? E as pessoas não fazem pós-venda. E perde aí no pós-venda, perde recorrência de venda, perde indicação. Você falou agora, né? O cliente não é uma venda, não é um negócio que você faz com o cliente. O cliente ele pode te levar a vários outros negócios ou ele pode destruir o teu negócio, né? A tua reputação. E reputação é um negócio que a gente não compra na feira. Reputação a gente constrói um dia de cada vez, é tijolinho por tijolinho. Exato, bem isso. Que live, hein, gente?
Olha só, não se esqueçam de printar a tela aqui, nos marcar, tá? Pra gente repostar. E vocês têm alguma pergunta pra gente finalizar? Live poderosa, tá? Meu Deus, vou Tá fazer muito boa. vários reels dessa live. Que bom. Pessoal, então, olha, muito obrigada, muito obrigada. Essa live foi simplesmente, essa sim, foi extraordinária, né? Podemos dizer, né? Ah, Vamos que legal. validar como extraordinária. É isso aí, extraordinária. Eu sabe que na pandemia, no início da pandemia, eu fiz 3 sessões de lives, 3 temporadas, de 7 lives cada temporada. Então fazia 7 lives, depois fiz mais 7, depois mais 7. E eu chamava de lives extraordinárias, porque a gente convidou especialistas de cada setor de mercado para trazer qual era a visão, qual era a ação que ia tomar, qual era o diferencial, o que ia buscar para fazer de diferente dentro do mercado de Que atuação. joia. E foi extraordinário mesmo, foi muito legal. E hoje está sendo, né, uma revisitação assim, muito bacana. Gostei muito de Que participar. joia. Obrigado pela oportunidade aí. Ah, eu que agradeço por ter aceito o convite, viu, Marcelo? Mais uma vez, muito obrigada. Foi Tamo junto. ótimo, sensacional. E muito obrigada, gente, mais uma vez, cada um que esteve aqui conosco, as meninas do meu time, que tem algumas aqui. Muito obrigada a vocês também, que estão conosco e vive o que eu falo aqui, né? Nós vivemos todos os dias o que eu falo aqui nas redes sociais, e elas estão Legal. aqui É para isso. consentir isso. E obrigada, gente, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Poliana. Um abraço. Obrigado a todos aí que participaram. Um abração. Valeu. Tchau, gente. Ótima noite. Tchau. Tchau, tchau.